27, estamos em Mateus 18, a partir do versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Que história é esta, queridos irmãos e irmãs? Vejam que a dívida desse conservo era uma dívida de 100 denários, correspondia a 3 meses de serviço, perfeitamente pagável. Significa o quê? Que todos os pecados abaixo desse pecado maior, do qual nós somos justificados, 10.000 talentos, todos os pecados que cometem contra nós, ou que nós vamos cometer contra outros, não tem um valor maior do que 300 denários. Significa o quê? Que são pecados perfeitamente perdoáveis, totalmente perdoáveis. É isso que a Bíblia quer ensinar. Não há desculpa. Agora, quando nós enroscamos, como o conservo aqui enroscou, ele, diante o servo enroscou com o seu conservo, diante daquele conservo que ele devia essa pequena monta, não quis pagar o que ele fez, mandou todo mundo para a prisão. E depois chegou ao conhecimento do Senhor essa atitude dele, ele falou assim: não, pode prender ele, lançar e colocá-los diante dos verdugos. Sabe quem são esses verdugos, irmãos? Esses verdugos, na realidade, são os sentimentos que vão atacar você. São sentimentos que vão chicotear a tua vida. Sentimento de falta de perdão, sentimento de mágoa, sentimento de rancor, sentimento de amargura. Isso são os verdugos que nós atraímos para nós mesmos quando nós não perdoamos. Então esses verdugos aqui são, na realidade, plantio que nós mesmos estamos fazendo. Entregue aos verdugos, porque ele está plantando, ele tem que colher. Ele não sairá dali até que pague o último ceitil. Essa dívida aqui é interessante. É por isso que essa segunda parte está aqui na minha maneira de ver. Quando ele falou para o Senhor: tenha paciência comigo e eu tudo te pagarei, ele não estava muito bem, ainda que o Senhor demonstrou amor por ele e o perdoou. Mas sabe por que ele cobrou aquele conservo daquela forma? Porque ele não conheceu verdadeiramente o amor. Porque quando nós conhecemos aquele que nos amou e nos perdoou 10.000 talentos, o que vai acontecer? Nós vamos perdoar. Porque não há pecado maior do que o nosso que foi perdoado diante do Senhor. Nós cometemos pecados, infelizmente, mas o valor deles, ou o valor desses pecados, são de 300 denários. É lógico que tem dor, tem machucado, tem ferida, mas são pecados perdoáveis. Perdoáveis. Porque Cristo não tem poder somente para perdoar pecadinho. O poder de Cristo é para perdoar pecados. Ele morreu lá por isso, irmãos e irmãs.
Então, quando nós falamos do primeiro clamor, lá naquela cruz, então nós começamos a entender o quanto Ele nos amou, o quão Ele se importou com cada um de nós. O perdão sempre estará relacionado com misericórdia. E misericórdia significa o quê? Você não tratar a pessoa como ela merece. E graça significa o quê? Você tratar aquela pessoa como ela não merece. Ela merecia o juízo, mas ela não será julgada. Isso é misericórdia. Ela não merecia a graça, ela ganhará a graça. Isto é o amor dele revelado na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele despejou a sua misericórdia e graça. Quando os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, o que aconteceu? Por que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus? Porque os nossos pecados precisavam ser julgados. Porém, se Deus julgasse nossos pecados em nós mesmos, o que aconteceria conosco? Seríamos dizimados, merecíamos ser lançados ao inferno mesmo. Pense, por favor, lá na primeira aliança. Um israelita pecava, ele pecou, israelita. Só que Deus havia feito uma provisão para que aquele pecado do israelita fosse alcançado. A provisão daria isso, era uma ovelha, um cordeirinho. O israelita levava o cordeirinho lá para o sacerdote matava o cordeirinho. Mas quem pecou? Foi o cordeiro ou foi o israelita? Foi o israelita. Mas onde foi julgado o pecado do israelita? No cordeiro. E o israelita saía perfeitamente liberto, perdoado. O que aconteceu na cruz? Jesus diz assim: Pai, julga o pecado do Osvaldo sobre mim, julga o pecado do Edgar sobre mim, julga o pecado do Luiz sobre mim, julga o meu pecado, o pecado toma sobre mim. Ou seja, Deus lançou todos os nossos pecados sobre Ele e lançou a ira sobre Jesus naquela cruz. E isso que aconteceu lá. Ele se tornou pecado por nós naquela cruz. Pecado. Não é maravilhoso isso? Isso não é amor? Isso é amor. Não ameis o mundo. Senhor, eu preciso, pelo Teu Espírito, ser despertado por um amor profundo por Ti. Mas, Senhor, pelo mesmo Espírito, abra o meu entendimento para que eu veja o quanto fui amado por Ti. Entende por que nós temos que falar dos clamores? Que na medida em que nós tocamos nesse assunto, nós vamos vendo o quão fomos amados.